E nesta semana, membros do Movimento Sem Terra, o MST, renderam uma equipe da polícia na região de Guarapuava, no Paraná. Nas imagens, para quem nos assiste pela televisão, são imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver diversos manifestantes ao longo de uma rodovia e alguns policiais rendidos pelo movimento. Essa é uma situação que chamou muito a atenção de todos nós, do agro também. E em nota, a Polícia Militar do Estado disse que após uma interdição da rodovia PR-170 por integrantes do MST, uma equipe deslocou até o local e solicitou que os manifestantes liberassem a via. O documento da polícia diz ainda que, em momento posterior, utilizando de força e agressão, os manifestantes do MST retiraram a equipe policial do local. No site do MST, o Movimento Sem Terra, há uma posição deles em que dizem: a afirmação é falsa, de que a informação que circula nas redes sociais de que o MST teria feito policiais reféns. O movimento revela ainda que o protesto, que contou com cerca de 300 integrantes, segundo eles, ocorreu com o objetivo de cobrar uma resposta do INCRA do Paraná sobre a regularização fundiária de 14 comunidades da reforma agrária e de poceiros da região. Nós vamos tratar deste assunto agora com o Roberto Mota, comentarista da Jovem Pan, que nos faz companhia. Seja bem-vindo ao Hora H do Agro, Mota. Olá, Kelly. Muito obrigado. É uma honra estar aqui de novo. Muito obrigada pela presença, e a gente precisa da sua análise, porque me parece haver uma séria inversão de papéis. O MST rendeu policiais armados e retirou os policiais do local onde eles faziam um protesto. É isso que a gente viu nas imagens, inclusive na própria nota enviada pela polícia. O que parece que aconteceu, Kelly, é que os policiais foram lá pedir para que os manifestantes, ou seja lá como for que se denomina aquele grupo, desbloqueassem a rodovia. Inclusive, há uma ordem judicial proibindo o bloqueio daquela rodovia. 2 policiais foram tentar conversar, tentar dialogar e foram expulsos através do uso de força física, eu não vi, não está claro se esses manifestantes ou bloqueadores de rodovia estavam armados. O que eu posso dizer, com certeza, é que os policiais fizeram a coisa certa. Estavam em número muito menor, resolveram sair de lá, não enfrentar, e agora cabe à polícia e à justiça dar uma resposta para esse ato. Que nome a gente dá para esse ato? Que nome a gente dá para esse evento que a gente está aqui observando? É fácil, é crime. Isso é crime, é a definição de crime. Esse ato, Kellen, é uma consequência natural das atividades do MST. É uma progressão das atividades de um grupo que tem como finalidade invadir propriedade. Invasão de propriedade é crime. Quando alguém comete um crime e não recebe uma resposta adequada, nem da sociedade, nem do sistema de justiça criminal, a tendência é que ele continue a cometer crimes cada vez mais graves. Pois é, e eu estou aqui observando o que a polícia disse, no documento que nos enviaram. A polícia diz que, utilizando de força e agressão, os manifestantes retiraram a equipe policial do local. Há um enfraquecimento da polícia que se coloca numa posição de vulnerabilidade. Se diz que eles fizeram certo. Fizeram mesmo, Mota? Olha, Kelly, existe uma guerra contra a polícia. É uma guerra travada através de diversos meios, é uma guerra que usa as leis, é uma guerra que usa o sistema de justiça criminal, é uma guerra que usa a grande maioria da própria mídia. E aí você levantou um ponto muito interessante, a escolha das palavras, Muitas vezes, a própria polícia tem que tomar muito cuidado com as coisas que ela diz, porque pode enfrentar amanhã um obstáculo muito sério na justiça. Então, você vê a escolha das palavras. Quem empurra policiais, quem quase agride policiais e os impede de cumprir a sua função, não é manifestante. Quem faz isso é criminoso. Mas a polícia do Brasil enfrenta uma dificuldade cada vez maior para cumprir o seu papel, e eu acho que essa cena é representativa disso, e eu espero que ela tenha uma resposta à altura.
Pois é, Mota, e falando em palavras e escolha das palavras, eu atentamente ouvi o que você disse e quando você se referia a MST e você falou em progressão desse movimento. A pergunta é, esse tipo de movimento como o MST vai progredir, ganhar fôlego, avançar mais daqui para frente? Depende das escolhas que serão feitas pela sociedade brasileira e pelas autoridades brasileiras, que têm a responsabilidade de dar uma resposta para isso. O MST se apresenta e é tratado, na maioria das vezes, como se fosse o representante legítimo de aspirações sociais. Esse grupo construiu uma imagem de benevolência que engana muita gente. Quase todo dia, eu andando aqui pelo Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro, eu vejo pessoas usando o boné do MST. A gente lembra que o MST chegou a fazer, se eu não me engano, várias indicações para cargos no INCRA. Mas, na verdade, o MST é uma organização política envolvida em atividades ilegais, como é fartamente documentado. É muito importante a gente explicar a verdadeira natureza das atividades deles. Pois é, você fala sobre as ações, né, de instituições, ações de autoridades no país, para a gente claramente ter a resposta se esse movimento vai ter progressão ou não. E a minha pergunta é, como você definiu o resultado da CPI do MST? O Congresso cumpriu o seu papel? Ele conseguirá, com isso, coibir avanços do MST, por exemplo, no sentido de invasão de mais propriedades privadas no Brasil? É o primeiro passo, Kellen. Eu acho que a CPI do MST fez o que era possível se fazer, considerando-se o atual contexto político, ideológico e de aparelhamento das instituições no Brasil. A CPI expôs como o MST explora pessoas ingênuas, como ele usa essas pessoas como instrumento das suas atividades. A CPI mostrou como funciona o sistema de financiamento desse grupo, feito através de ONGs que recebem doações, inclusive fazem captações no mercado financeiro. E aí é um movimento que movimenta muito dinheiro e pessoas, centenas ou milhares de pessoas que não têm CNPJ, que não tem nenhum responsável. A CPI coletou dados e informações que agora podem ser usadas pelas autoridades. Muito bem, Roberto Mota, muito obrigada pela análise, pela presença conosco, você que é comentarista da Jovem Pan e sempre muitíssimo bem-vindo aqui no Hora H do Agro. Volte sempre, Mota. Eu que agradeço, foi um prazer. Igualmente. Em nota, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná repudiou veementemente a ação dos integrantes do MST. A entidade afirmou que é lamentável que atos como esse ainda ocorram, trazendo insegurança para a sociedade, que se solidariza com os dois policiais e pede providências às autoridades competentes para que sejam tomadas todas as medidas cabíveis.